Então, vamos fazer a resolução das questões, das malfadadas questões. Imagina, são questões tranquilas. Você vai ver. Vem comigo, vamos para a sala de aula e tem muita coisa legal. Começamos e já fizemos algumas revisões de questões das 6 primeiros módulos e agora do módulo 7 em diante. Aterramento. Marque a opção correta. Em qual sistema o condutor de proteção? Terra. E o condutor? Neutro. São distintos, separados? Terra e neutro separado. Muito bem, vou marcar em verde, porque verde é oportunidade. Verde é oportunidade de acertar. Sinal verde para ir para frente. Marque a opção correta. Em qual sistema o condutor de proteção? Terra. E o condutor neutro são combinados. Terra e neutro combinados. Muito bem. Terra e neutro combinados. Equipotencialização, nosso módulo 8. Ao ponto de convergência do sistema de aterramento e das massas de todos os equipamentos, que dá-se o nome de... o qual, por sua vez, que está conectado à Terra por ponto único por meio de um condutor de aterramento. Dá-se o nome de o ponto de convergência de todos os aterramentos de todas as massas, barra de equipotencialização. Muito bem, vamos marcar com o nosso verde de oportunidade aqui. Assinale V ou F. Os seguintes elementos são ligados eletricamente ao BEP, ao barramento de equipotencialização. As massas estruturais da edificação? Sim, verdadeiro. As massas das utilidades das tubulações. Lembra a nossa aula que eu mostrei uma tubulação também ligada ao barramento? Massas dos equipamentos e massas, ou seja, as carcaças dos equipamentos e máquinas. E o aterramento da instalação. Tudo certo, professor? Vale isso? Vale. Às vezes está tudo certo. Bênção de Deus. Seccionamento automático. Selecione a resposta correta. Em instalações elétricas, o DR. Para que serve? É um dispositivo de proteção diferencial residual. É um dispositivo instalado em série, com o disjuntor destinado a proteger a vida das pessoas contra riscos diretos acidentais em equipamentos energizados, ou é uma discussão de relação, é uma conversa entre os componentes da equipe para discutir, distribuir melhor as tarefas? Não! É um dispositivo de proteção instalado em série com o disjuntor. Então, a nossa correta é essa aqui. Não é uma DR de discussão de relação. Escolha a opção correta. Como deve ser instalado o DR? A gente já falou ali em cima. Ele vai ser instalado em série ou em paralelo? Questão anterior já está dando a dica. Ó, deu a dica, a gente só vai aqui. O professor dá dica? Claro que sim, querido. A prova é um momento de aprendizagem. A resolução das questões é um momento de aprendizagem. Então, o DR deve ser instalado em série. Olha só, o DR deve estar instalado em série. Muito bem. Carinha de feliz. Aqui melhor. Aí, ó, que legal. Proteção por extra baixa tensão, módulo 10. Proteção por extra baixa tensão, a tensão realizada através do uso de instalações com tensão nominal que não exceda o limite superior da faixa do anexo A da NBR 5410, ou seja, tarará volts em corrente alternada ou tarará volts em corrente contínua sem ondulação, alimentados a partir de uma fonte de separação de segurança e com circuitos de extra baixa tensão. Extra baixa tensão são tensões de até
50 volts e 120 volts em corrente contínua. E nada de 5 ampere, porque tensão se mede em volts, corrente é que é em ampere. Então é essa aqui que completa satisfatoriamente as lacunas. Extra baixa tensão, então é abaixo de 50 volts em corrente alternada e 120 volts em corrente contínua. Só relembrando, a norma brasileira classifica extra baixa tensão em dois tipos. SELV, vamos ver o inglês do professor. Separated Extra Low Voltage. E esse aqui é o inglês da Inglaterra. Agora o inglês dos Estados Unidos. PELV, Protected Extra Low Voltage. Viram a diferença? Relacione os números com as definições abaixo. Então, olha aqui, ó, SELV, ele está separado e o PELV, ele está protegido porque ele está junto com o aterramento. Sistema de extra baixa tensão, ele quer que eu relacione. Coloque 1 onde tem a definição do SELV e 2 onde tem a definição do PELV. Então, extra baixa tensão, que é eletricamente separado, separated, que em inglês, para você que não sabe, é separado. Muito bem. O número 1 aqui. E o sistema de extra baixa tensão, que não é eletricamente separado do aterramento, ou seja, é protegido, ou seja, ele é protected. Para você que não sabe o que é protected, é protegido. Número 2. O professor está cheio de gracinha hoje. Ah, é que eu tô alegre, né? A gente está aí fazendo os exercícios, você está acertando, você está entendendo, tô cheio de animação, espero que você também. Em painéis elétricos, uso de barreiras ou invólucros como meio de proteção básica destina-se a impedir o quê? Qualquer contato com partes vivas. As partes vivas devem ser confinadas no interior de invólucros ou atrás de barreiras que garantem a isolação elétrica do sistema. Ou não impedem nada, apenas deixa o painel mais moderno. Não, é sim, é que elas servem para impedir que as pessoas entrem em contato com as partes vivas. Em verde, para nos dar oportunidade de sempre acertar. Atualmente, quais os dois materiais transparentes mais utilizados em painéis elétricos ou barreiras? O prof falou nas aulas. A vida ensina acrílico e policarbonato. O acrílico é mais frágil, o policarbonato muito resistente. Vidro ou cristal, nem pensar. Aqueles painéis são antigos, mas o professor teve o cuidado de colocar aqui atualmente. Ah, mas antigamente usava vidro, mas o professor colocou atualmente. Então é acrílico e policarbonato. Bloqueio! O que é a operação de bloqueio de um circuito elétrico? Bloqueio é a ação bloqueio é a ação destinada a manter por meios mecânicos um dispositivo de manobra fixo numa determinada posição, claro, desligado, de forma a impedir uma ação não autorizada em geral. Utiliza-se cadeados para que um bisonho não venha ligar o disjuntor que você está trabalhando, do circuito que você está trabalhando. Bloqueio é deixar um bilhetinho escrito: por favor, não ligue esse disjuntor. Imagina, claro que não. Bloqueio é uma ação mecânica, vamos lá, verde de passagem obrigatória por aqui. Toda ação de bloqueio deve estar acompanhada de etiqueta de sinalização com o nome do profissional que está realizando o trabalho, data, setor de trabalho, forma de comunicação, e essa etiqueta deve ser fixada aonde? Junto ao cadeado ou dispositivo de bloqueio do disjuntor do circuito em que está sendo realizado o trabalho, sendo que o bloqueio é a etiqueta e a etiqueta só será retirado por quem o colocou, ou seja, tem eletricista, mecânico, até que depois todo mundo retire e possa se ligar àquela parte da máquina. Fixada na manopla do disjuntor com fita isolante. Imagina, bloqueio tem que ser uma coisa fixa, firme, que não caia. Obstáculos. Assinale com VUF, segundo a norma 5410 de 2004, os obstáculos devem impedir. Impedir o contato voluntário entre partes vivas. Verdadeiro. Impedir uma aproximação física não intencional das partes vivas. Sim, parte viva com parte viva.
E impedir contatos não intencionais com partes vivas durante atuações do equipamento, estando o equipamento em serviço normal. Sim, também. Para manutenção e para dias normais, em trabalhos normais. Com licença, deixa eu beber uma aguinha. Me empolguei tanto que a boca secou. Vamos ver como está o tempo. Tempo! Tempo de aula, professor. Sim, tempo de aula. Estamos com 10 minutos aqui na nossa sala de aula. Tem muita coisa para ver. Vamos lá! Os obstáculos podem ser removíveis sem auxílio de ferramenta ou chave, mas devem ser fixados de forma a impedir qualquer remoção voluntária. Certo, porque aquelas grades que tem nas subestações, você consegue retirar elas, mas você não consegue batendo. Elas são fixadas por gonzo, aqueles pinos, né? Então você consegue retirar elas fazendo um pouquinho de força quando você vai fazer manutenção. É claro que estando a subestação trabalhando, você não vai fazer isso. Isolamento das partes vivas. São elementos construídos com materiais dielétricos, ou seja, isolantes, que têm por objetivo isolar condutores e outras partes da estrutura que estão energizados, para que os serviços possam ser executados com efetivo controle dos riscos pelo trabalhador. A afirmação acima está certa ou errada? Está certa ou errada? Isolamentos das partes vivas são elementos construídos de materiais isolantes e tem por objetivo isolar condutores e outras partes da instalação. Sim, isolamentos das partes vivas. Está certíssima a resposta. Aqui está. Marque o correto. São exemplos de materiais utilizados para isolação das partes vivas. Lençol isolante elétrico e cobertura isolante flexível. A gente viu nas nossas aulas. Sim, papelão e lona plástica, nem pensar. Papelão é muito higroscópico e lona plástica é muito fina, nem pensar numa coisa dessa. Lençol isolante, que é feito de material apropriado. Isolação dupla ou reforçada. A utilização, marque VUF, a utilização de isolação dupla ou reforçada tem como finalidade propiciar uma dupla linha de defesa contra os contatos, claro. E é uma dupla linha de defesa. Uma dupla linha de defesa, que não é um negócio bonito, né? Não bonito. Para isolação dupla. A utilização dupla somente reforça mecanicamente o cabo elétrico. Não, 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 não. Reforça a isolação elétrica mesmo. Correlacione os números das sentenças abaixo. 1. Isolação básica. 2. Isolação suplementar. Isolação aplicada às partes vivas destinadas a assegurar a proteção básica. Isolação básica. 1. Isolação independente e adicional à isolação básica, destinada a assegurar a proteção contra choques elétricos em caso de falha da isolação básica, ou seja, assegurar a proteção supletiva. Então, a isolação suplementar, a gente pode falar daqueles cabos PP, dos eletrodutos e dos Celtube, que são uma isolação complementar ou suplementar. Muito bem! Colocação fora do alcance. Escolha a sentença correta nos locais de serviço elétrico. As portas de acesso devem permitir a fácil saída das pessoas. A abertura das portas pelo lado interno, igual porta de incêndio, e deve ser possível sem o uso de chaves, mesmo que as portas sejam fechadas à chave do exterior. Então, pode fechar com chave por fora, mas por dentro tem que dar para sair. E pode ser utilizado como depósito de materiais elétricos. Professor, imagina, tira tudo de lá da cabine de alta tensão, dos locais, dos painéis, tira tudo. Não pode ser depósito de materiais elétricos contra a regra. Então, as portas de acesso devem servir para saída fácil em caso de perigo, em caso de alguma explosão. Sim, portas de acesso para saída fácil. Assinale com V ou F. A proteção por separação elétrica deve ser realizada pelos seguintes meios. Separação elétrica é transformador para trabalho em espaço confinado. Grupo motogerador. Opa, é com V ou F, professor? É com V ou F? Verdadeiro.
verdadeiro. O grupo motogerador com enrolamentos que fornece uma separação equivalente à de um transformador. Transformador é a palavra de isolação. Equivalente a um transformador, verdadeiro também. Vamos ver se tem mais alguma. Não, eram só essas duas. Transformador e gerador são as maneiras de isolar separação elétrica aqui, para caso você vai trabalhar em ambiente confinado. A 18 é a revisão que a gente já fez de algumas questões, então não se aplica. O 19, que são as normas técnicas brasileiras. Esse se aplica. Questões segurança em instalações de serviço em eletricidade estabelece as condições mínimas para garantir o quê? Que direto ou indiretamente interajam em instalações elétricas. Quem? Segurança dos trabalhadores. Característica do funcionamento técnico? Não. A NBR 5410 tem a ver com funcionamento técnico, mas a NR10 e as NRs têm a ver com segurança. NR tem a ver com segurança, então a assertiva é essa. Escolha a opção correta. A NR12 trata, o professor gosta muito de NR12, trabalhei muitos anos em manutenção. NR12 trata sobre, lembra que eu falava? NR12, é bom estudar. Estabelece procedimentos obrigatórios nos locais destinados a máquinas e equipamentos, né? Então, máquinas e equipamentos. Como sobreviver na selva? Nem pensar. Norma regulamentadora 12 fala sobre máquinas e equipamentos e não fala de selva, coisa nenhuma. Qualificação, habilitação e capacitação. Relacione as definições conforme a sequência. Quem está qualificado? Lembra? Qualificado está reconhecido pelo MEC, o curso dele. Então é aquele que comprovar conclusão de curso específico na atividade de instituição reconhecida pelo sistema. É a tua escola, Senai, de qualificação, é o teu curso técnico, IFPR, ou outros cursos técnicos muito bons que tem por aí, Cefet antigamente, o TFPR, reconhecidos pelo MEC. Então, esse aqui é a qualificação, número 1. Profissional legalmente habilitado, o trabalhador previamente qualificado com registro competente no conselho de classe. Então, habilitado quer dizer que você está habilitado, você tem um registro no conselho. Número 2. E capacitado aquele que receba a capacitação NR10 sob orientação e responsabilidade de um profissional legalmente habilitado. Então, sou eu, esse que vos fala, que pode dar esse curso. Muito bem. Assinale com V verdadeira ou F a falsa. Deve ser realizado um treinamento de reciclagem bienal, 2 anos, e sempre que ocorrer alguma das situações a seguir. A NR10, né, a qualificação ali, a capacitação deve ser dada a cada 2 anos ou sempre que ocorrer a troca da função, certo? O retorno do afastamento do trabalho na atividade com período superior a 3 meses, a gente pode esquecer algumas coisas, é bom fazer um novo curso. E modificações significativas nas instalações elétricas, o toque de métodos, o processo de trabalhos. Muitas empresas que eu trabalhei renovou totalmente a planta, então era necessário que fizesse uma nova atualização do curso NR10, né? Isso é muito importante, porque algumas coisas novas são importantes da gente ter na nossa mente. Rotinas de trabalho. Se você me permite, vamos lá, vamos em frente. O que é um procedimento de trabalho? O procedimento deve-se encontrar sequência de operações, passos que um trabalhador deve fazer para realizar uma tarefa e deve ser atualizado constantemente. Atualizado constantemente, porque a gente usando constantemente vai ver os erros dos processos que foram se atualizando. É um documento que vai ficar arquivado. Afinal, é só para mostrar para o auditor. Nunca! O prontuário é para ser utilizado. Então, é essa aqui. Atualizado constantemente, utilizado constantemente. Seccionamento, impedimento de reenergização, constatação de alta tensão, instalação de aterramento temporário, proteção dos elementos energizados, instalação da sinalização, a sequência
que caracteriza a desenergização. Nada de troca de turno de trabalho, que isso? Documentação. Pelo novo texto da NR10, as empresas estão obrigadas a manter prontuário com documentos necessários para a prevenção dos riscos durante a construção, operação e manutenção do sistema elétrico, tais como esquemas unifilares atualizados das instalações elétricas e seus estabelecimentos, especificações do sistema de aterramento dos equipamentos e dispositivos de proteção. E a outra questão, relatórios contábeis, nada a ver, é essa. Quais são os documentos do prontuário que comprovam os treinamentos dos eletricistas? Marque a correta documentação, o seu diploma, né, de qualificação, habilitação e capacitação, autorização dos trabalhos e treinamentos realizados, bem como os atestados médicos. Cursos diversos, nem nada a ver. Riscos adicionais, altura. Marque a alternativa correta para os trabalhos em altura acima de 2 metros. É obrigatório. EPIs básicos e utilização de cinturão de segurança tipo paraquedista. Apenas uso da escada. É muito engraçado quem faz essas questões. Eu não acredito quem faz essas questões. Foi você, professor? Não, não fui eu. Sim, claro que fui. Escolha a opção correta. O andaime, após montado, deve atender os seguintes requisitos: dispor de sistema de guarda-corpo e rodapé, para que não caia coisas do chão para baixo ou para o andar que está embaixo, de proteção em todo o seu perímetro. Dispor de carregador de celular, pois é muito bom e importante trabalhar com música. Nem nada a ver, é guarda-corpo e rodapé, para eu não cair e não cair objetos em cima das outras pessoas. Riscos adicionais. Ambiente confinado. Assinale. Queria pedir a tua autorização para a gente seguir em frente fazendo essa análise para não ficar em 2 aulas. A gente já termina. Faltam poucas questões. Então, vamos seguir, por favor? Peço a sua compreensão. Riscos adicionais. V ou F. Todo e qualquer trabalho em ambiente confinado terá no mínimo 2 pessoas, sendo uma delas denominada vigia. Claro, um fica lá na frente, caso você tenha algum problema para te içar, para te puxar, e cuidando do compressor, do dispositivo insuflador de ar, para que você possa sobreviver. Muito bem. Todo e qualquer trabalho em ambiente confinado terá no mínimo 2 pessoas que ficarão trabalhando juntas. Juntas? Tem coisa errada aí. Dentro do ambiente confinado. Caso um acidente, é só ligar para o 190. Totalmente errado. Falso. Falso. Até que, enfim, professor, apareceu uma falsa. Qual é a NR que estabelece requisitos mínimos para avaliação, monitoramento, reconhecimento de espaços confinados para garantir a saúde e segurança do trabalhador? A 33 ou NR10? Espaços confinados é a 33. Diga 33, disse o médico. Riscos adicionais, área classificada, zona 0. Em que a mistura explosiva é encontrada permanentemente ou na maior parte do tempo, marca a opção correta. Zona 0, que se eu não me engano, era a mais perigosa. É a área mais perigosa em caso de explosão, onde não é permitida nenhuma fonte de ignição. Ou lugar tranquilo, é só não fubar lá. Não, é a área mais perigosa, dá até medo. Zona 0. Zona 0. Há muito sabemos que para a combustão necessitamos de 3 elementos básicos. Isso. 3 elementos que constituem o famoso triângulo do fogo. Marque a sentença que completa melhor a frase. Combustível, oxigênio, no caso, comburente, e fonte de ignição, fogo, calor. Churrasco, carvão e chimarrão. Boa ideia para o final do curso, hein? Falem com o diretor da escola para a gente fazer uma festa. Chimarrão, churrasco, é aquela coisa toda, né? Vamos lá, gente. Mas não é isso. A resposta é combustível, oxigênio e calor. Riscos adicionais, umidade e condições atmosféricas.
Assinale V ou F. A nova NR10 prevê no item 10.6.3 e 10.6.5 o poder de suspensão dos trabalhos pelo responsável, caso riscos não previstos e que não possam ser neutralizados de imediato sejam detectados. Sim, posso pedir para não fazer o serviço. A nova NR10 prevê nos mesmos lugares o poder de permissão dos trabalhadores pelo responsável, o poder de, no caso os riscos não previstos sejam detectados. Professor, você repetiu a questão? Não. O poder de permissão, ele pode permitir ou ele pode suspender? Ele pode suspender e não pode permitir. Então aqui é falsona. Nada de permitir, não pode permitir. Ah, porque está chovendo e ele vai permitir. Não pode. Marque a opção correta. Qual extintor utilizar em princípios de incêndio e de eletricidade? Extintor de gás carbônico, indicado para incêndios da classe C, de eletricidade. Eletricidade é com C. Então, é esse aqui. Água em abundância, nem pensar, vai dar ruim. Marque a opção correta. O que é um quase-acidente? Um quase-acidente é uma ocorrência inesperada que apenas por pouco deixou de ser um acidente com um trabalhador ou um acidente com o equipamento. Ou, a outra opção, é quando acontece de um colega levar um choque, mas não deu nada. Não, o quase-acidente é um acidente, é um ocorrido, né? Então é esse aqui. Marque a opção correta. O que fazer após um quase-acidente? Relatar ao técnico de segurança e tratar para que não aconteça com outra pessoa. Relatar e tratar. Lembra que a gente falou lá? Relatar e tratar. Ignorar, esquecer, já que não deu nada mesmo. Não, relatar e tratar. Marque a opção correta. O que é feito no programa de interação dos contratados de responsabilidade dos recursos humanos é realizada uma formação de instrução formal com conhecimentos que permitam identificar e avaliar os possíveis riscos e adotar as precauções cabíveis. É dada uma festa de boas-vindas, senhoras, para terminar, nem pensar. É um treinamento com relação aos possíveis riscos e precauções. Marque a opção correta. É de responsabilidade dos funcionários que atuam no setor elétrico não utilizar objetos metálicos de uso pessoais, tais como anéis, correntes, relógios, botas de biqueira de aço, isqueiros a gás, a fim de evitar o agravamento das lesões em caso de acidente elétrico. Não utilizar, não precisa. Aqui é orientado que beba 2 litros de água por dia para não desidratar. Também, mas com relação aos perigos elétricos, anéis, correntes, piercing, todas essas coisas aí, esse penduricalho. Acabou, professor! Acabou! Espero que você tenha gostado. Vamos lá, firme aí, vai dar tudo certo. Até a próxima, querido!